obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, que tu inspiraste e também preservaste para nós. Amém, Senhor, nós não queremos a letra da tua palavra, nós queremos o Espírito por trás dela. Amém. Senhor, nesta manhã nos capacita mais uma vez. Nós sermos como Maria, estarmos quietos diante do Senhor. Não discutindo com o Senhor, mas acatando a tua sabedoria, acatando a tua instrução, Senhor. Acolhendo com bom coração as tuas ordens para nós. O Senhor nos capacita a falar. Tu sabes de toda a nossa limitação. Senhor, mas o pouco que nós somos e temos, nós apresentamos a Ti. Contamos com a Tua bênção para multiplicar e atender as necessidades do Teu povo. Senhor, fala conosco. Senhor, para que Tu mesmo tenha sempre toda a glória. Em nome de Jesus, o nosso amado Senhor. Amém. Aleluia. Nós vamos continuar nossa visão panorâmica de Colossenses. E Deus, que é o cabeça, o Senhor, que é o cabeça da igreja, coordena todas as coisas, nos possibilitou ouvirmos agora pelo Décio essa maravilhosa figura do agradar ao Senhor em tudo, como Paulo menciona em Colossenses. Nós temos dificuldades de entender como Deus quer que vivamos para Ele. Então há essas figuras na Bíblia, tão ricas de lições, de princípios espirituais, de verdades colocadas em prática. Nós fazemos bem em atentar a essas coisas, nos submeter a elas. Principalmente os homens gostam muito de doutrina, eles gostam de verdades empacotadas, de A e B, de assim e de assado. Principalmente os homens têm dificuldade de transformar isso em prática. Graças a Deus, porque nós temos essas figuras. Amém. As irmãs, por sua vez, gostam mais da prática. Elas são dadas a relacionamento. Elas têm dificuldade com a verdade. Elas gostam de falar sem, muitas vezes, se preocupar se o seu falar é de acordo com a verdade, é preciso, se ele é exato. Então nós precisamos da verdade, da formulação das verdades. Irmãos, uma mudança, uma palavra, uma preposição mal usada transforma uma verdade numa heresia. Então nós precisamos ser precisos, ser exatos. Por isso Paulo usa aquela figura de sabermos manejar a palavra. Aquela figura significa saber cortar bem. A palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes. Se você não manuseá-la corretamente, você se fere. Você fere outros. É preciso manejá-la com cuidado. E nós precisamos nos empenhar nisso. Nós precisamos usar a nossa inteligência espiritual, aplicar a nossa mente, aplicar o nosso coração, para recebermos a instrução do Senhor, sabermos ouvir o Senhor. Nós apreciamos muito, nós confiamos muito em nossas próprias percepções.
Ah, Deus me falou, Deus me instruiu, Deus me disse, mas isso precisa ser verificado à luz das Escrituras. Ah, Deus me disse para eu mentir. Opa! Eu perguntaria, o que Deus disse? Ah, não, mas no meu caso, Deus disse que está tudo bem. Mas em todos os outros casos, Deus diz que não está. Nós precisamos ter esse coração manso e humilde do Senhor, de submeter a palavra, submeter aos irmãos aquelas considerações. O Senhor não pode, na ilustração que o Décio deu, o Senhor não vai dar uma direção para um membro do corpo diferente da que ele dá para o resto do corpo. Ah, irmão, eu tenho paz de fazer tal coisa, mas ninguém mais na Assembleia entende que você faça isso. Se você insistir nisso, com muita certeza você vai sofrer dano. Nós precisamos nos submeter à autoridade do cabeça da igreja. Amém. Autoridade que está na sua palavra, autoridade que está no corpo. O Senhor ousadamente disse: tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E se eu ligar alguma coisa errada na terra? Será que ligar na terra é uma brincadeira? Ficar ligando e desligando? Muitos do povo de Deus oram com muita facilidade, amarra isso, desamarra aquilo. Será que é assim? Nós precisamos nos submeter à orientação da Escritura. Paulo disse para Timóteo que Timóteo precisava se certificar de quem ele ouvia, de quem ele recebia. Paulo deu testemunho de Epáfras, um fiel ministro. Você pode ouvir a Epáfras. Nós precisamos saber de quem nós ouvimos. O profeta diz: meu povo perece por falta de conhecimento de Deus. Estava conversando com o Décio agora há pouco, que o povo de Deus tem sofrido imenso dano por acolher falsos ensinamentos, principalmente por meio da música. Irmãos, permitam-me ser grave nesse assunto. A música cristã moderna é eivada de falsos ensinamentos, eivada de um falso Cristo, é cheia da apresentação de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Nós temos uma música misturada com triunfalismo. Toma posse da bênção, declara: o meu Deus vai abrir o mar para mim, onde eu puser o meu pé tudo vai ser meu. É só bênção. E não bênção porque Deus quer abençoar, mas porque eu exijo que Ele o faça. A música cristã moderna é cheia de puro emocionalismo vil e sensual. Repetições de melodias que levam você às lágrimas. Não por ser movido pelo Espírito, mas ser movido por uma melodia que é planejada para fazer isso com você. A música cristã moderna é pobre musicalmente. Ela é pobre nas suas letras. Tem uma estrofe, um coro, porque as pessoas não conseguem memorizar mais do que isso, não conseguem cantar mais do que isso, porque não conseguem ser mais profundas do que isso. A música cristã moderna é feita exclusivamente para vender disco. Irmãos, não sejam enganados. Eu já trabalhei com gravadora evangélica. Eu conheço os bastidores. Os irmãos compram aquele CD e dizem: que unção. Lá nos bastidores a gente ouvia: tem que ser mais comercial,
Não, esse coro não está bom, tem que botar aquele negócio que gruda no ouvido. Você ouve uma música, parece que foi gravada ao vivo. Lá no estúdio de gravação estavam os funcionários da gravadora, inclusive incrédulos, simulando uma gravação ao vivo. Nós precisamos ser desconfiados. Se a música cristã pode ser trilha de novela que proclama adultério, não pode ser boa música. Se música evangélica pode ser vendida por uma gravadora que também vende música de padre e de lésbicas e de homossexuais, não pode ser boa música. É uma música tão inócua, tão inofensiva, que não incomoda as trevas, que pode ser vendido por quem vende todo outro tipo de lixo. E o povo de Deus tem acolhido isso como seus mestres. Se você conversa com a grande maioria dos cristãos, eles são capazes de dizer para você dezenas de letras, mas talvez não saibam localizar um livro na Bíblia, não saibam mencionar uma passagem. Talvez toda a sua teologia se derive das músicas, mas não é confrontada com a Escritura. Com certeza, se no tempo de Paulo já houvesse um mercado gospel, ele teria falado muito contra isso. E o Senhor certamente também teria descido o açoite nesse povo. E há outro problema, irmãos, nessa música, é que ela ainda não passou pela prova do tempo e do fogo. Você ouve uma música no rádio, quem é aquela pessoa? Qual é a sua história? Em que circunstância surgiu aquela música? Qual é a intenção daquela música? Você não sabe quem é essa pessoa. Você vai pesquisar na internet, tem um site que ele mesmo fez para seu próprio louvor e glória, ou a sua gravadora fez para louvor e glória dele. Mas quem é? Que testemunho há dessa pessoa? E mesmo que seja um cristão autêntico, o conteúdo do que canta é bíblico. Mas vocês já perceberam que, maravilhosamente, na Bíblia não existe nenhuma melodia, só existe letra. Nós temos um hinário na Bíblia de 150 hinos, sem nenhuma melodia, só tem letra. Isso significa, irmão, que você precisa, antes de qualquer coisa, verificar a letra, linha por linha, palavra por palavra, preposição por preposição. Porque se ela não conferir com a verdade das Escrituras, não é de Deus, não é bíblico. Não importa quantos milhões ela reuniu, moveu, vendeu, comoveu, constrangeu, não é bíblico. O Woodstock também reuniu milhares de pessoas e estragou o mundo para todo sempre. Juntar pessoas não significa absolutamente nada, a não ser que nós temos uma multidão de pessoas. Cadê o impacto na vida individual, na igreja, naquela cidade, no nosso país? Onde está o impacto do ajuntamento de milhões cantando? Além da venda de milhões de discos e de milhões de reais e dólares. Nós precisamos ser sérios, irmãos. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, um tempo em que os poderes das trevas, como nunca, se levantam contra a verdade de Deus e usam para isso absolutamente todos os recursos. O diabo só não pode usar Deus mesmo, mas todas as outras coisas ele de uma forma ou de outra tenta usar. Ele tentou o Senhor Jesus usando a própria Escritura.
usando o Salmo 91, aquele salmo que as pessoas deixam com a Bíblia aberta como amuleto. Você acha que Satanás se incomoda com isso? Ele usa o Salmo 91. Você pode colocar aberto o Salmo 91 na sua casa, em todas as traduções, em todas as línguas. Isso não tem nenhum poder contra as trevas. Para nós não sermos enganados, nós precisamos nos apegar à verdade das Escrituras. E temos de ter sempre a humilde consideração: Senhor, mesmo o meu entendimento das Escrituras ainda pode estar equivocado. Por isso eu não posso andar sozinho. Amém. Eu preciso dos outros irmãos. Amém. Eu preciso do testemunho da igreja. Eu não posso basear a fé num escrito qualquer, recém-aparecido na internet. Quem é esse cara? Qual é a sua história? Por que a igreja tem abandonado a sua herança? Onde estão os hinos? Não os hinos que foram aprovados pelo tempo, homens cuja história você pode conhecer toda, cujo fruto da sua vida você pode conhecer. Você sabe se ele se desviou em algum momento, você sabe com quem ele esteve, você sabe como Deus o usou, você pode se certificar que aquele foi um servo fiel do Senhor. Amém. Há um hino cuja versão para o português é muito pobre, porque a métrica não permite captar toda a sua riqueza. Em inglês é It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Em português é Sou feliz com Jesus. O autor desse hino escreveu esse hino depois de ter perdido todos os seus bens e seus negócios no grande incêndio da cidade de Chicago, em 1850 mais ou menos. E depois de ter perdido a esposa e as filhas no naufrágio, quando ele passou por aquele mesmo lugar onde, acho que um ano antes, tinha perdido a esposa e as filhas, naquele lugar, ele disse: está tudo bem com a minha alma. E depois disso ele foi, porque ele era missionário e sustentava missionários. Então nós conhecemos a história desse irmão. Mais recentemente eu li trecho de uma entrevista de uma dessas compositoras modernas, falando de uma música que ela compôs quando o marido dela sofreu um acidente de jet ski. É possível comparar, irmãos? Um vivendo no seu luxo, outro servindo o Senhor. Deve estar contando a história de uma música. Pode contar os irmãos dessa, porque eu acho importante e ilustrativo isso. Por favor. Irmão, só vou suprimir o nome, a cidade, para que depois não tenhamos problemas com os irmãos. Mas eu estive com um irmão dessa cidade, em determinado lugar, e ele tem uma grande penetração nas gravadoras, conhece o movimento muito bem na cidade onde ele está. São irmãos que estão aí na mídia, bastante conhecidos e tudo. Um desse grupo de irmãos tocava numa denominação, uma grande denominação. E o pastor chegou para eles e colocou que eles não deveriam tocar alguma coisa naquele dia ali. A banda em si, principalmente o líder, ficou bastante irritado com o pastor. E o pastor falou para eles: ou vocês se submetem ou vocês saem. Eles preferiram sair. E na saída deles, o mais irritado com aquela situação do pastor, compôs uma música que os irmãos têm cantado por aí. Só vou lhe dizer um trecho e você vai identificar logo. Eu não
não preciso. É isso? A intenção maligna de rebelião, de não aceitar a restrição, transformada em louvor a Deus. Mais ou menos como os idólatras do Antigo Testamento, que supunham que fazer passar os filhos pelo fogo estava agradando a Deus. Ou aqueles que, ao voltarem do cativeiro da Síria, não sabiam como cultuar o Deus da terra, então prestavam sacrifícios e cultuavam o Deus da terra também, e pediam ajuda de um sacerdote, misturavam tudo, como se todas as coisas fossem iguais. Vamos que o Senhor nos guarde disso. Amém. O Senhor nos guarde disso. Amém. Não é, como muitos têm tratado, uma mera questão de preferir este ritmo àquele, de preferir os hinos clássicos à música moderna. Isso é coisa de velho que não está acostumado com o que os jovens gostam. Isso é cortina de fumaça, não é essa a discussão. A questão é a verdade. Amém. A verdade. Isso corresponde à verdade. Isso produz a verdade. Isso produz uma reação espiritual legítima. Jonathan Edwards foi talvez o maior teólogo e filósofo americano e era cristão. Ele é o autor daquele famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Algum irmão aqui já leu esse sermão? Já leu. Você teve uma forte impressão ao ler aquele sermão? Você leu um sermão dado há cerca de 300 anos, escrito, e você ainda sente o impacto daquilo. No dia que aquele sermão foi pregado, as pessoas viam o chão se abrir. Os pecadores se agarravam às colunas do templo com medo de serem engolidos vivos pelo inferno. Naquela noite, registra a história, não havia nenhum lar naquela cidade em que não se ouvisse pranto e confissão de pecados. Naquela noite, todos os prostíbulos da cidade encerraram as suas atividades. E Jonathan Edwards era um homem tímido. A sua voz era monótona. Ele era tão tímido que ele pregava escorado numa coluna, porque ele não sabia muito bem o que fazer com as mãos. Não tinha fundo musical, não tinha efeitos especiais, não tinha telão, não tinha aquela voz macia, procurando tocar o seu coração. Permita que Deus fale com você. Não tinha nenhum artifício, mas exclusivamente o poder do Espírito Santo. Aleluia, Senhor Jesus. De um homem. Toda glória a ti, Senhor. Irmãos, quanto menos interferência externa nós tivermos, mais nos asseguraremos que de fato foi o Senhor quem fez alguma coisa. Amém. Quanto mais singelos nós formos, mais nós daremos espaço para o Senhor fazer. Quanto mais coisas nós colocamos, menos espaço o Senhor tem. Veja o templo de Herodes, maravilhoso, suntuoso, riquíssimo, vastíssimo, com sumos sacerdotes, com levitas, com sacrifícios, mas sem a glória de Deus. E o povo nem percebia isso. Desde o tempo de Ezequiel, a glória de Deus não estava mais no templo. E o povo nem se deu conta disso. Séculos após séculos cultuando a um Deus onde ele não estava mais. E condenando o Senhor
porque o Senhor não fazia o que eles entendiam que o Messias deveria fazer. Por isso o Senhor olhou ao redor. O Evangelho de Marcos, ele usa essa expressão várias vezes. Marcos deve ter ficado impressionado com o relato que Pedro lhe fez. Segundo os estudiosos da Bíblia, Pedro é o autor por trás do Evangelho de Marcos. Então Pedro deve ter ficado impressionado com esse olhar do Senhor, tanto que ele registra várias vezes isso, que ele olhou ao redor. Com que tristeza o Senhor olhava aquilo. Quanta opulência, quanta aparência, quantas pessoas, quanto vazio de Deus. E ele precisou se retirar para Betânia. Deus, feito homem, precisava de descanso. Deus, feito homem, precisava de consolo. Deus, feito homem, como Décio lembrou, precisava reclinar a cabeça. Como uma pessoa fatigada ao final do dia precisa voltar para o repouso do lar. E o Senhor disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas como essa casa está agora cheia de saltadores, não é mais a minha casa. Ele precisou ir para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Por isso que, no dizer do irmão Austin Sparks, Betânia é um modelo prático, não no aspecto da doutrina, Décio ressaltou isso muito claramente, mas no aspecto prático é o modelo de Deus para a sua igreja. A igreja tem que ser uma casa onde o Senhor seja recebido, onde o Senhor seja honrado, onde o Senhor tenha o lugar que é dele, onde ele seja amado, onde ele seja ungido, onde ele seja reconhecido como o Senhor. Esse é o lugar do cabeça da igreja. Amém. Perdoe-me, irmãos, por esse desvio de rota, mas que convivendo com irmãos, vendo irmãos, tendo contato com irmãos em muitos lugares, irmãos vindos de muitas experiências, parece que há esse fator comum ligando a todos, que é darem mais ouvidos a ensinamentos outros, mais fáceis, mais deglutíveis do que a verdade. A palavra de Deus é o pão ázimo. Não sei se algum irmão já comeu pão ázimo mesmo, não esse ázimo de padaria, que é feito para agradar o cliente, mas o ázimo de verdade, ele é duro, ele não cresce, não tem essa montoeira de glúten de pão de padaria, ele exige a sua mastigação, não dá para engolir inteiro, ele não é assim, exatamente saboroso, ele é um pão rude. Mas nós precisamos dos pães ázimos, da verdade e da sinceridade. O povo de Israel só era capaz de sair do Egito e entrar em Canaã comendo pão ázimo. O pão fofinho, o pão fácil de comer, o pão que velho banguela mastiga, não serve. Tem de usar músculo, tem de usar força, tem de ter intenção de comer esse pão, tem de resolver comer esse pão. Esse pão é ázimo, é duro, é difícil, mas eu vou comer, eu escolho isso, eu escolho a verdade, eu prefiro a verdade a qualquer mentira, por mais emocionante que ela seja, por mais... Eu ouço essa expressão e me dói tanto, fala assim, quanta unção. Além do conceito de unção estar profundamente equivocado, como é que você ouve o rádio e fala de unção assim? Só porque é emocionante, que tem um monte de gente gritando lá na plateia, como aquelas loucas gritavam nos shows dos Beatles, é a mesma coisa. Que o povo aplaude porque as suas emoções são manipuladas e você chora sem razão de chorar.
Não, irmãos, vamos voltar para a palavra. A palavra. Acho que foi Tozer quem disse que ficava surpreso com cristãos chorando enquanto assistiam uma novela na TV e eram absolutamente sem nenhuma reação ao lerem o relato do Senhor sendo crucificado. Como pode? Onde está o nosso coração? O Senhor tem misericórdia de nós. Amém. O Senhor nos guarde fiéis até a sua volta, para que o Senhor obtenha em nós uma Betânia, uma singela Betânia, uma pequena casa, mas aqui o Senhor seja respeitado, seja honrado, que nós submetamos a nossa vontade à verdade do Senhor. Amém. Que nós tenhamos disposição de abrir mão das nossas verdades mais preciosas por aquelas verdades que são as eternas, que são do Senhor. Em Colossenses capítulo 1, verso 24, Paulo começa a falar da supremacia de Cristo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo está falando da obra da salvação. Essa foi feita por Cristo exclusivamente na cruz, mas para a obra da edificação. Da obra da edificação nós participamos com o Senhor. Eu edificarei a minha igreja, mas isso é por meio de nós, contando conosco, nos usando, tanto como edificadores como quanto material. Isso é maravilhoso. Enquanto nós somos edificados, nós estamos edificando. Enquanto o Senhor trabalha em nós, o resultado desse trabalho é o trabalho em outros irmãos. Enquanto nós somos pedras ainda muito pontudas, estamos ferindo outros irmãos, mas esse ferimento dos irmãos, como o Senhor disse uma vez para Lia na orla, é necessário. É necessário. Aquilo que nos incomoda é necessário para o Senhor nos ajustar no seu edifício. Amém. E enquanto nós somos ajustados, outros são ajustados também. Amém. Então o Senhor mesmo edifica a sua igreja, e há um padecimento por isso. Paulo padecia pelos colossenses. Vamos ver Gálatas 4,19. Paulo faz uma menção semelhante. Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. As primeiras dores de parto foi para gerá-los em Cristo. Agora, essas novas dores de parto era para que Cristo fosse formado neles. Cristo habitava neles, mas ele ainda precisava crescer, amadurecer, ser formado. Em Filipenses 1,29, a outra carta da prisão de Paulo, ele diz: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, padecer para a edificação da igreja, da qual fui feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco. Não, tudo o que Paulo recebeu foi para os outros. Você nunca vai encontrar na Escritura Paulo se apresentando assim: o apóstolo Paulo. Não, mas Paulo, vírgula, apóstolo. Aqui em Goiânia você passa pelas ruas, você vê dezenas de apóstolos auto-intitulados. Estes eu não os reconheço como tais, porque é para os outros, não para a edificação do seu próprio ministério. Você não vê na Escritura ministério Paulo de Tarso. Ele não tinha nenhum nome especial sobre si. Paulo temia todo o tempo que a atenção dos irmãos fosse desviada do Senhor. Você lê a epístola aos Gálatas, como ele é duro com aqueles irmãos. Ele diz assim: quem vos enfeitiçou?
só pode ser feitiço. Vocês terem começado na graça, pela fé, pelo Espírito, e agora querem se aperfeiçoar na carne. Como que desviaram os olhos de vocês do Senhor? Voltem os olhos para o Senhor. Então o que Paulo recebeu foi para os irmãos, para cumprir a palavra de Deus. Ele usa uma expressão semelhante em Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então isso é o cumprir a palavra de Deus, é pregar plenamente a doutrina de Deus, é apresentar todo o conselho de Deus, como ele diz lá em Atos 20, aos presbíteros de Éfeso. Ele diz que ele não escondeu dos irmãos nenhum aspecto da verdade. Nós também temos de considerar isso, irmãos. Há aspectos da verdade que são mais incômodos do que outros. Aspectos da verdade que nós gostamos, que nos alegram. Perdão dos pecados, a vida eterna, a nova Jerusalém, a paz. São aspectos maravilhosos e devemos proclamá-los. Mas outros aspectos são incômodos, esses aspectos práticos, os aspectos da casa em Betânia, de funcionamento, de vida diária. E a Bíblia tem orientação para tudo isso. Algo que os irmãos da Reforma perceberam da luz do Senhor é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Então nós temos de ter certeza de que nós derivamos tudo que nós cremos e pensamos e fazemos das Escrituras. Isso é cumprir a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus na sua totalidade. O mistério que esteve oculto, mistério era uma palavra de que os gnósticos também gostavam, mas Paulo vai mostrar aqui quão diferente é o mistério divino daquele mistério que os gnósticos pregavam. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Santos somos nós. Amém. Pessoas simples, pessoas comuns. Não foram chamados muitos de nobre nascimento. Quantos irmãos de nobre nascimento você conhece? Talvez você possa apontar nos dedos. Eu conheci um irmão que tinha alta patente no exército. Eu conheci um irmão que era conde. E só. Os outros são pessoas comuns como nós. Graças a Deus por isso. Amém. Graças a Deus que o Evangelho é para todos. Por isso que o Senhor deu como um sinal de que Ele era o Messias aos enviados de João Batista. Ele disse: e aos pobres é pregado o Evangelho. Aqueles desprezados, eles também podem receber o Evangelho. Aqueles incapazes de qualquer outra posição na sociedade, eles também podem receber o Evangelho. E é por isso que quando queriam desacreditar o Senhor, falavam das pessoas que o seguiam, publicanos e prostitutas. Os publicanos eram aqueles judeus coletores de impostos, que eram judeus que trabalhavam no Império Romano. As prostitutas são as prostitutas, era o pior da sociedade. Então, para desqualificar o Evangelho, ligavam o Evangelho a essas pessoas. Olha, essa doutrina é tão ruim que prostituta e publicano seguem. E o Senhor disse: eles vos precederão no reino. Graças a Deus por isso. Que foi manifestado aos santos.
Irmãos, o versículo 27 é maravilhoso, aos quais Deus nos diziam que você demandava um tremendo esforço para entrar nos mistérios do absoluto. Paulo está dizendo de Deus, o Deus eterno, o Deus que é invisível, o Deus que tem autoexistência, o Deus que era suficiente em si mesmo, mas que decidiu nos amar a ponto de nos criar e nos salvar. Ele quis nos dar a conhecer. Aleluia. Toda a iniciativa da salvação é de Deus. Deus quis nos criar, Deus quis nos salvar, e Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Mas esse mistério é cheio de glória. Aleluia. Glória não é como pensam e cantam muitos, uma espécie de raio laser de super-herói. Fala de rajada de glória. O Senhor tem misericórdia do seu povo. Não, não é isso. Glória não é só um brilho. Glória é a aprovação de Deus para a obra de Deus. Se você ler a Bíblia, sempre que há glória, há aprovação de Deus. Quando o templo, segundo o modelo de Deus foi construído, ele foi cheio de glória, a tal ponto que nem os sacerdotes podiam permanecer lá dentro. Deus estava aprovando abundantemente. Quando o Senhor Jesus foi transfigurado, ele foi cheio de glória, porque ali o Pai disse: este é o meu Filho amado, nele me comprazo, ou que me dá muita alegria. Então, que a glória do Senhor é a sua aprovação, e essa aprovação se manifesta, ela é visível, é perceptível que Deus aprova. Então esse mistério é cheio de glória, e esse é um mistério entre os gentios. Paulo está escrevendo para os gentios, os colossenses, então quer fazer com que eles saibam disso. Qual é esse mistério? O mistério é Cristo em vós, esperança da glória. Quando o nascimento do Senhor Jesus foi anunciado, disseram que o seu nome era Emanuel, Deus conosco. Isso para os judeus já era algo surpreendente, porque os judeus tinham um Deus lá no céu. Eles tinham consciência que Deus, por causa do pecado do povo durante a peregrinação, tinha se recolhido, tinha se afastado. Então, Deus conosco era para os judeus maravilhoso. O Senhor Jesus é Deus conosco. Amém. Mas depois da sua morte, ressurreição, ascensão e da vinda do Espírito Santo, Ele é Deus em nós. Aleluia. Cristo em nós é a esperança da glória. E esperança é certeza. Não sei se nos veremos novamente antes da vinda do Senhor, mas com certeza nos veremos na glória. Porque Cristo em nós é a certeza da glória, mas é uma certeza que ainda esperamos, ainda está para se concretizar na sua completude. Então é esperança, nós a esperamos, mas nós experimentamos hoje, irmãos, Cristo em nós como esperança da glória. Por isso Pedro diz que nós devemos estar prontos a dar a qualquer pessoa a razão da nossa esperança. Qual é a razão da nossa esperança? É Cristo em nós. Aleluia. Aleluia. Cristo em nós. Aleluia. Cristo em nós. Em Romanos 3, versos 23 e 24. Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão destituídos da aprovação de Deus, daquele refugir de Deus sobre aquilo que Ele é. Todos. Então, quem éramos nós? Pessoas destituídas da glória de Deus. Quem somos hoje?
pessoas com a esperança da glória de Deus. Quem seremos no futuro? Pessoas na glória de Deus. Por quê? Todos pecaram. É o resultado do pecado. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, pela redenção que há em Cristo Jesus, Cristo pôde habitar em nós. Esse vaso foi purificado para o Senhor. Lembram nas restaurações que havia no Antigo Testamento, na restauração do templo, quão importante era a etapa da purificação dos utensílios. Aparentemente, puxa, mas é só uma bacia, é só uma espevitadeira, é só um garfo para tirar cinza. Não, é um utensílio para Deus. Antes ele estava destituído da glória de Deus porque ele tinha um uso comum. Então ele precisa ser separado, ele precisa ser redimido, ele precisa ser trazido de volta à sua função, ele precisa ser santificado, ou seja, separado para Deus. Quando aquele boi estava lá no campo, ele era um boi comum, ele fazia tudo o que qualquer outro boi fazia. Então ele precisava ser santificado, que é separado para Deus. Então ali ele tinha um uso exclusivo de Deus, e era oferecido em holocausto, era queimado até as cinzas, para o uso exclusivo de Deus. Então Deus nos salvou para seu uso exclusivo. Deus nos fez seus filhos, nós também seus servos. Deus aceita o serviço de filhos, e Deus se apraz que seus filhos saibam que são seus servos, e que se alegrem com isso. A quem anunciamos? Quem anunciamos? Anunciamos a Cristo, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ou seja, é possível todo homem que crê no Senhor chegar à perfeição em Jesus Cristo. Não podemos confundir perfeição com impecabilidade. Isso foi um ensinamento que surgiu num dos grandes reavivamentos nos Estados Unidos, na época do irmão George Whitefield e John Wesley, mas houve um desentendimento entre eles e um desvio nesse aspecto do ensinamento da Escritura, e passaram a ensinar que era possível o homem chegar a um estado de impecabilidade, em que ele não pecaria mais deste lado da eternidade. Seria muito bom se fosse verdade. Infelizmente não é. Nós sabemos que não é. Todos os irmãos que andaram fielmente, piedosamente com o Senhor antes de nós testificam isso. Jonathan Edwards é um dos homens mais santos que a história já viu. Outros testemunham isso dele. Ele conheceu um jovem chamado David Brainerd, um jovem que morreu com 29 anos pregando o evangelho para os índios americanos. David Brainerd ficou noivo da filha de Jonathan Edwards, que cuidou dele no final da sua vida. Jonathan Edwards diz de David Brainerd que depois de Paulo, ele nunca conheceu ninguém tão parecido com Jesus Cristo. Mas quando você pega o diário de David Brainerd, próximo da sua morte, ele diz: até as minhas lágrimas de arrependimento precisam do sangue de Cristo. Quanto mais próximos nós estivermos do Senhor, mais nós veremos quão terríveis nós somos. Então, a perfeição não é impecabilidade, é plenitude do Senhor em nós. É o amadurecimento do Senhor em nós. É o crescimento do Senhor em nós. Paulo ensinava a todos os homens, porque ele alertava os homens do
perigo do resultado deles não crerem. Paulo cria que se deve falar sim de condenação, que se deve falar sim de pecado. Nós não podemos mudar a verdade para agradar os homens. O que antigamente se chamava de pecado moral, alguns hoje chamam de fraqueza. Não é que você seja um pecador, tem uma fraqueza assim, sabe? Que era pecado, alguns chamam de traço de personalidade. O nome deu um copo com água. Se tivesse veneno aqui, e ele me apresentasse como água, e eu tomasse pensando que era água, nem por isso o veneno deixaria de me matar. Não adianta mudar o nome. Veneno é veneno, e pecado é pecado. Então por isso que Paulo admoestava os homens. Os homens precisam saber, irmãos, qual será o resultado se permanecerem nos seus pecados. E aqueles que creem devem ser ensinados em toda a sabedoria. É preciso sabedoria para ensinar todos. E se empenhar para apresentar todos os homens perfeitos em Jesus Cristo. E para isso também trabalho. Outra tradução fala, me afadigo. Lá antes ele usou o termo padeço. Me afadigo. Não é um trabalho leve, não é um trabalho para dar status. Combatendo, a palavra que ele usa aqui no grego é exatamente a ideia de luta, de suar por causa da luta. É um esforço o mais possível, segundo a sua eficácia. E aqui nós vemos o princípio maravilhoso da encarnação. Por um lado, Paulo diz, eu me esforço, mas ele reconhece, é segundo a sua eficácia. Lutero disse assim, trabalhe como se tudo dependesse só de você. E ore como se tudo dependesse só de Deus. Paulo tinha claramente essa percepção. Aos Coríntios ele disse, eu trabalhei mais do que os outros. No entanto, não eu, mas a graça de Deus comigo. O gnosticismo é aquele que diz, não, você fica aí na sua, quando Deus quiser ele vai operar em você. Você ainda está pecando? Não. A hora que Deus quiser libertar você do pecado, ele faz isso. Você ainda vive no velho homem? Na hora que ele quiser, ele despe você do velho homem e reveste do novo. Mas Paulo diz, ele ordena, despojai-vos. É você quem tem que se despojar. Você consegue? Não. Depende do Senhor. Mas se esperar só o Senhor fazer, ele vai fazer? Não, porque a ordem é para você. Ele diz, revestir-vos do novo homem. É você quem tem que se revestir. Você consegue? Não. Eu preciso da eficácia que opera em mim poderosamente. Não é pouca coisa, nós precisamos de muito poder. As pessoas querem poderes para fazer milagres, para ressuscitar mortos, para multiplicar pães, para multiplicar conta bancária, para emagrecer sem fazer regime. Souberam dessa? Tem. Unção de emagrecimento. É sério. Sério, não sei se isso é sério, mas é sério. É não fazer nenhum esforço. É transformar em Deus em engenho da lâmpada. Esfrega a lâmpada. Deus, eu preciso emagrecer instantaneamente. Ok, volta para a lâmpada. Quando eu precisar de ti de novo, eu te chamo. Não.
Paulo fala de um poder que operava nele poderosamente. Esse poder nós precisamos pedir. Poder para amar, poder para ter disposição para servir, poder para ter vontade de servir os irmãos, poder para ter vontade de buscar o Senhor. Eu imagino que os irmãos aqui devem sofrer, talvez em menor grau, mas o que os irmãos de Salvador estão sofrendo, nós na região sudeste, São Paulo, nós sofremos com a questão do tempo. Vamos achar tempo para servir em Betânia, ou ficar assentado aos pés do Senhor em Betânia, é um desafio imenso. Eu sei disso. Você consegue um dia, consegue dois, no terceiro, sono bate, no quarto toca o telefone, depois tem atividade, tem reunião, tem trânsito, e você fica uma semana sem conseguir isso, e quando tenta recomeçar é difícil, porque parece que está zerado, parece que não sobrou nada daquilo, aí você se empenha de novo e consegue um pouco. Nós estamos em luta. Eclesiastes diz: não há licença nesta peleja. Não espere que o inimigo tenha misericórdia de você. Não vai ter. Não vai ter. Por isso nós precisamos de algo que opere em nós poderosamente. Que nos capacite a fazer o que devemos fazer. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia. Ele cita de novo, nós vamos voltar a isso. Por quantos não viram meu rosto em carne. Muitos deles não conheciam Paulo pessoalmente. É muito provável que Paulo nunca tenha ido a Colossos, não há registro nas suas 3 viagens missionárias de que ele tenha passado por lá. E, no entanto, ele combatia, principalmente em oração e pelo ensinamento a favor dos colossenses, combate contra esses falsos mestres, para que o seu coração seja consolado e estejam unidos em amor. De novo, Paulo lembrando a necessidade da cooperação, da unidade da igreja. A igreja não precisa de um grupo de super-heróis individuais. O cinema ressalta muito isso, super-heróis, mas no final sempre tem um que sozinho salva o mundo. E entre eles, primeiro tem que quebrar o pau entre eles, um bater no outro, para no final mais ou menos se ajeitarem para ir salvar o mundo. Esse é o pensamento mundano. Nós devemos ser unidos em amor. E enriquecidos, olha a expressão que Paulo usa, enriquecidos da plenitude da inteligência. Como os colossenses estavam sendo bombardeados com argumentos, Paulo está dizendo: irmãos, é na sua mente que vocês precisam combater isso. A sua mente precisa ser afiada. Vocês têm de usar a sua inteligência. Não vão engolindo as coisas com farinha, como se estivesse tudo certo, só porque é o fulano que disse, o grande filósofo, o grande pregador, o cantor ungido. Não, use a sua inteligência. Amém. Subjugue a sua emoção pela sua inteligência colocada no Espírito, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Foi isso que Maria descobriu aos pés do Senhor. Quantos tesouros havia ali. Foi isso que aqueles líderes religiosos descobriram daquele menino de 12 anos chamado Jesus lá no templo, que ficaram admirados das suas perguntas e das suas respostas, porque nele estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E aqui Paulo usa a palavra gnose no grego. Então ele está dando a dica para os colossenses: não segue essa gnose que esses filósofos estão ensinando, porque essa não vai a lugar nenhum. Que é o genuíno conhecimento, a genuína ciência está em Cristo. Ela está numa pessoa,
Amém. Não em mestres, não em entidades etéreas, está numa pessoa, num homem com quem nós convivemos, que muitos viram, para que ninguém nos engane com palavras persuasivas. Então aqui ele começa a apontar diretamente os ensinos falsos daqueles mestres gnósticos. Essa palavra persuasivas, ela significa palavras atraentes ou palavras sedutoras. Sedução nos lembra a serpente no paraíso. Uma palavra que vem serpenteando, sibilante, aparentemente boa, que nos pega assim no contrapé, nos pega desprevenidos, e a gente não é verdade. Sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Foi isso que aconteceu com Eva. A serpente não chegou afrontando Deus. Não, ela insinuou que Deus era mentiroso e egoísta. Ela não disse isso. Deus está dizendo para vocês, não. Será mesmo que vai acontecer isso que Deus disse? E ainda jogou no colo de Eva a responsabilidade de verificar se Deus era mentiroso ou não. Ué, experimenta aí, né? Ó, se morrer, Deus disse a verdade. Se não morrer, eu não disse nada. Então, cuidado com isso. Palavras sedutoras, palavras que soam belas, soam boas, mas nos atraem para longe da verdade. Isso acontece quando líderes, pregadores, servos de Deus exigem, direta ou indiretamente, que a sua palavra tenha a mesma autoridade ou mais que a palavra de Deus. E há muitas vezes. Essa é uma palavra sedutora. Eu conheço um irmão que dizia assim: eu ensino a Bíblia, não segundo o protestantismo, nem segundo o cristianismo, nem segundo a religião, mas ensino a Bíblia segundo a pura Bíblia. Bonito isso. Ora, se ele ensina a Bíblia segundo a pura Bíblia, o ensinamento dele é o único ensinamento que é bíblico. Ora, se o ensinamento dele é o único que é bíblico, logo o seu ensinamento é igual à Bíblia. Veja a sutileza, a sedução. Nós amamos o Senhor e queremos apenas a sua palavra, mas essa palavra sedutora pode nos enganar. Cuidado, vede que ninguém vos engane. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ele ressalta várias vezes nessa carta o Senhor, porque esse é o lugar que o Senhor precisa ocupar para ordenar todas as coisas. Se o Senhor for considerado apenas o maior vendedor do mundo, Ele não vai colocar as coisas no lugar. Se Ele for apenas o mestre do amor, Ele não coloca as coisas no lugar. Se Ele for só o maior psicólogo, o líder, Ele não coloca as coisas no lugar. Ele tem que ser o Senhor. Amém. O Senhor único com quem Ele não divide lugar. Ele é o Senhor. Ele ordena todas as coisas. Ele estabelece todas as coisas na igreja. Amém. O Senhor deu à igreja uns. O Senhor fez isso. O Espírito distribui dons conforme lhe apraz. O Senhor fez isso. Amém. Deus nos criou como Ele quis. O Senhor fez isso. Amém. Quem é a criatura para discutir com o Criador?
Então, é importante que o Senhor tenha esse lugar, pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Nós conversamos naquela reunião de quinta-feira. Recebemos o Senhor, isso é a primeira parte. Isso, de certo modo, é estático. Recebemos o Senhor e pronto. Mas agora nós precisamos avançar. Nós temos de andar nele. Nós temos uma longa jornada até a volta do Senhor, até a plena maturidade. Arraigados e edificados. Irmãos, isso é maravilhoso, porque arraigado é ter raiz. Como é que você tem raiz e anda ao mesmo tempo? Isso é um mistério. Nós só andamos em Cristo se estivermos arraigados nele. Só é possível ser edificado andando. Nós somos, de certa maneira, um edifício volante, não um edifício estático. A religião gosta de edifícios estáticos, de grandes templos, de construções. Mas a Bíblia fala de um edifício vivo, porque ele é feito de pedras vivas, que devem andar no Senhor. Então, andar no Senhor é sinônimo de ser edificado nele. Eles foram ensinados, diz aqui, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Paulo faz referência a Epáfras, foram ensinados por Epáfras, nela abundando em ação de graças. Ação de graças deve ser uma característica dos cristãos. Carta de Filipenses, escrita muito provavelmente no mesmo tempo que Colossenses, uma carta cheia de alegria. E Paulo estava na prisão. Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E ele estava na prisão. Quando ele foi preso em Filipos, à meia-noite ele estava no tronco, cantando louvores a Deus, junto com Silas, que é outro irmão com o qual ele escreve algumas cartas. Carta aos Coríntios, ele escreveu com Silas e Timóteo. Era um companheiro de prisão, um irmão, às vezes chamado de Silvano, do livro de Atos. À meia-noite ele estava no tronco, cantando louvores a Deus. Para isso é preciso o poder do tronco. O tronco era exatamente isso, era um tronco de madeira. Havia 2 modelos de tronco, provavelmente de Paulo era esse, um tronco de madeira desse tamanho, cerrado ao meio, com 2 buracos, no qual se colocava os pés, daí fechava aquele tronco e punha-se uma tranca, um cadeado. Ou seja, a pessoa não podia fechar os pés, não podia encolher as pernas, não podia se deitar. E lembre-se que antes disso ele tinha sido chicoteado. Ele estava com as costas arrebentadas e com os pés no tronco, louvando o Senhor. Por isso que ele ora muitas vezes, em muitas das suas cartas, para que os irmãos tenham ação de graças. Ação de graças significa: Senhor, eu aceito a tua vontade. Amém. Às vezes não é uma situação fácil, como não era de Paulo. Nós não estamos menosprezando a situação de ninguém, mas foi Deus quem colocou você ali. É Deus quem comanda a nossa vida. É Deus quem ordena as coisas da nossa vida. Mas às vezes nós pensamos que aquela situação é o final, não, é só o caminho. O Senhor não quer de fato que você permaneça naquela situação. Mas enquanto você não aprender a lição, Ele não pode passar você de ano. Sabe, na escola de Cristo não há educação, não. Continuada, educação continuada? Educação continuada. Essa farsa que inventaram para ninguém repetir de ano. Não, o Senhor não tem isso, vai repetir sim. Quantas vezes for preciso? Marmante lá na federação.
nem que dure 1000 anos. Vai repetir a lição, precisa aprender. O Senhor é assim, o Senhor aponta algo na sua vida e você desconversa. Sai para cá, sai para lá, dá aquela volta enorme, abre uma clareira ali na floresta, tal. Até que lá nas tantas você volta a falar com o Senhor. E o Senhor vai dizer, bom, como a gente tinha começado, o Senhor continua falando com você exatamente no mesmo ponto. Ele fez isso com Abraão. Amém. Abraão deu volta, procriou, teve filho, babou em cima de Ismael, 13 anos, você voltou para o Senhor, eu sou o Senhor, teu Deus, eu vou te dar uma herança, que não é Ismael. Você não perguntou, mas não é Ismael. Porque se tivesse perguntado, eu teria dito antes. Então vamos continuar a nossa conversa. 13 anos, você pega a genealogia de Abraão, não tem 13 anos, não são contados, não tem nenhum registro de nada. Então as ações de graças significam que nós nos submetemos à vontade do Senhor. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Palavra forte, presa. As armadilhas da mente são sérias, são severas. Elas nos aprisionam, elas nos enredam. A solução não é fugir das questões racionais, mas é termos inteligência espiritual para lidar com elas. Amém. Termos uma mente sóbria, argumentos bem elaborados, bem montados, suficientemente embasados na Escritura. Mas cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Paulo não era contra a filosofia, ele era contra essas filosofias que são contrárias à verdade. Filosofias vãs, filosofias baseadas no gnosticismo, ou que manifestavam os ensinamentos dele. E vãs sutilezas. Sutilezas é uma preposição. Um exemplo de vã sutileza. Eu estou dando um exemplo negativo, por favor. É por isso que eu tenho medo de gravações. Entendeu? Tenho medo de gravações por conta disso. Estou dando um exemplo negativo. Este livro contém a palavra de Deus. Isso é uma boa sutileza. Se você, de passada, até é capaz de dizer amém. Não. Isso é um erro. Isso é uma mentira do diabo. Este livro é a palavra de Deus. Amém. Isso faz uma imensa diferença. Porque se esse livro é a palavra de Deus, eu tenho de aceitá-lo todo. Se esse livro contém a palavra de Deus, eu tenho que descobrir dentro dele o que é a palavra de Deus. Aí entra uma outra questão. Qual critério eu uso para selecionar o que é e o que não é? Percebe? Isso é vã sutileza. São minúcias. Algumas pessoas se queixam dos crentes fundamentalistas porque eles se apegam a minúcias. Exatamente, porque nas minúcias, alguém já disse, né, a sabedoria popular diz, é nos detalhes que o diabo se esconde. O diabo está nos detalhes. Isso é verdade. É uma frase, é uma vírgula, é um adjetivo acrescentado onde não deveria estar. Cuidado para nós não sermos presas dessas filosofias e das sutilezas. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele não era Deus só enquanto ele era Deus. Ele é Deus enquanto é homem. Amém. O Deus invisível habita corporalmente no homem. Num homem tão homem que morre. Num homem tão homem que chora. Num homem tão homem que sente sono, que sente fome, que sente tristeza. Estais perfeitos nele,
que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas a circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo. Nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O Deus em que nós cremos é um Deus que morre e que ressuscita. Ele não é uma aparência de Deus. Bom, nós precisamos repetir isso incessantemente, porque nos tem sido apresentado um falso Cristo, um Cristo menor que o Cristo das Escrituras. E quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, e aqui ele está começando a preparar os colossenses para entenderem que não precisavam, não deviam guardar o cerimonialismo judaico. Ele está dizendo aqui, quando vocês eram circuncisos, já que não eram judeus, quando eram circuncisos, quando estavam mortos dos pecados, ele não amenizou a palavra, chamou de pecadores, aquelas pessoas que ele não conhecia, vocês são tudo pecador, porque essa é a verdade. Então vocês não precisaram ser circuncidados para serem salvos, bastava estar morto para ser ressuscitado. Estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula ou escrito de dívida. Há diferentes entendimentos sobre isso, mas podemos dizer que esse escrito de dívida eram as ordenanças que apontavam que nós estávamos em dívida com Deus. Era aquilo que cobrava de nós os nossos pecados em relação a Deus. É o que indicava que nós estávamos abaixo do padrão de Deus, destituídos da sua glória. Me permito aqui só citar mais um exemplo de uma vã sutileza. Quem assistiu Crônicas de Nárnia, o filme primeiro? O leão no filme morre, segundo ele, para pagar uma dívida, certo? Com quem ele tinha aquela dívida? No filme, com quem ele tinha dívida? Oi? Ô, gente, que memória não tem. Ele tinha dívida com? A feiticeira. Tá certo isso? Cristo pagou a dívida para o diabo? A menos que você diga que a feiticeira representa Deus. Vã sutileza. Eu vi tanta gente assistindo aquilo, chorando, colocando no Facebook, divulgando entre irmãos. Olha que lindo. Não, isso é heresia. Cristo não pagou nenhuma dívida para o diabo. Amém. Porque a nossa dívida é com Deus. Amém. Destituídos estão da glória de Deus. Amém. Nós estávamos num padrão inferior ao de Deus por conta dos nossos pecados, e nós éramos incapazes de pagar as nossas dívidas. Nós somos como aquele sujeito que devia 10.000 talentos de ouro, ou seja, 6 toneladas de ouro, que representam 6.000 anos de trabalho. Quem consegue pagar essa dívida? Nós não. Quem estabeleceu a lei que diz que isso era dívida? Foi Deus. Está lá no Jardim do Éden. No dia em que dela comereis, certamente morrereis. Quem estabeleceu essa lei? Deus. Quem pode exigir que Deus a cumpra? Deus. Deus se colocou numa fria. Eu criei uma lei,
o homem não vai cumprir e só eu posso pagá-lo. Graças a Deus. Amém. Pelo Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia, Senhor. As vãs sutilezas, irmãos. O Senhor nos dê inteligência, esse escrito de dívida, que era contra nós. Quanto mais leis na lei, mais culpados nós éramos. O direito diz que não existe crime se não houver lei. E que, a partir da criação de uma lei, ela não é retroativa. Aquilo que não era crime antes, não era antes. Então ninguém podia ser condenado antes da promulgação da lei. Mas quando Deus começou a falar, lá em Êxodo 19, e o povo teve a ousadia de dizer, tudo o que Deus falou, faremos, Deus disse, ok, eu aceito. Então vamos fazer assim. E começou a falar. E falar. E a estabelecer ordenanças para todas as áreas da vida. Tem lá na lei de Deus uma ordenança sobre o que você deve fazer quando encontrar um passarinho que caiu do nido. Se você não cuidar do passarinho, você é pecador, condenado pela lei de Deus. Era contra nós, mas Cristo pagou e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Lá na cruz do Calvário, com o sangue do Senhor, está tetelestai. Está consumado. Aquela palavra contábil que diz, está tudo pago. Não há nenhuma dívida que esse sangue não tenha pago. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Tem muita gente brincando com principado e potestade, lendo livro de bruxa, querendo saber nome de demônio, e a Bíblia diz simplesmente que eles foram expostos publicamente e vencidos. Aleluia. Não importa o nome do bicho, está vencido. Amém. Não importa se é grande ou pequeno, está vencido. Não importa que poder tem, se é que tem, se diz que tem, está vencido. Não olha para o bicho, olha para o vencedor. Não olha para o derrotado, olha para o vencedor. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, ele está falando aqui do guardar aquelas cerimônias, não como lei de Deus, mas porque elas davam a quem as guardava um certo status espiritual. Lembra quando Paulo fala que nos últimos tempos haverá ensinos de demônios que proibirão o consumo de certos alimentos? Então, o problema não é o jejum, o problema não é não comer certas coisas, é o ensinamento por trás disso. Nos ritos de mistério, nas religiões de mistério, aqueles que se eximiam de certos alimentos eram mais espirituais do que outros, tinham mais controle sobre a sua própria carne. Controle sobre a sua própria carne significa dispensar a cruz. Era para obter por si mesmo um poder espiritual. O irmão Latimari fala muito claramente sobre isso no livro O Poder Latente da Alma. Quando o homem consegue por si mesmo controlar-se e liberar aqueles poderes que foram trancafiados, como o Décio mencionou hoje de manhã, por Deus por causa do pecado. Deus não pode permitir que o homem haja livremente. Lá em Babel o homem disse, já não haverá nenhum impedimento, porque o homem decidiu unir-se e trabalhar juntos contra Deus. Então, é em relação a isso que Paulo está falando. Todas essas leis, todas essas atividades, todo esse cerimonialismo, isso enreda. Ele
eles são sombras das coisas futuras, são apenas sombras, mas o corpo, a realidade, a substância é Cristo. Cristo é real. Nós cantamos um belo cântico, porque é bíblico, porque é 100% palavra de Deus que falou isso, que nós não temos mais a sombra, mas Cristo é a realidade. Amém. As pessoas gostam das sombras, mas nós temos a realidade. Amém. Perdoem, irmãos. Vamos concluir aqui. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde de sermos enganados. Amém. Que o Senhor nos faça sábios e inteligentes. Amém. E temerosos de andar com temor diante do Senhor, na dependência dEle e na comunhão do Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra diante de nós. Obrigado, Senhor, nós confessamos que ela ainda é tão misteriosa e grandiosa para nós. Amém, Senhor. Senhor, mesmo que o nosso coração seja imperfeito, nós declaramos a Ti que nós almejamos, Senhor, viver por ela, viver segundo ela, viver segundo Cristo, viver segundo a verdade. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, nos desperta para isso, Senhor, para andarmos de modo sábio nesses tempos difíceis, nesses tempos do fim, nesses tempos de engano. Que nós nos posicionemos, Senhor, tão seriamente quanto possível pelo Senhor e pela Sua palavra, não acolhendo nenhum outro ensinamento, não nos permitindo ser presos por vãs sutilezas, mas resistindo, Senhor, a tudo aquilo que se levanta contra o Senhor, contra a Sua verdade. Nos abençoa, Senhor. Aquilo que não procedeu de Ti, Senhor, limpa de nós. Limpa do nosso coração e da nossa lembrança. Aquilo que tem a Tua glória, aquilo que tem a Tua aprovação, confirma no nosso coração e na nossa vida. E ao Senhor seja toda a glória.